Você não tem medo de decidir. Você tem medo de perder, medo de errar, medo de escolher e descobrir que o outro caminho era melhor. Mas ninguém te contou isso. Não existe decisão sem perda. Toda escolha fecha uma porta. Toda escolha abre uma ferida. E toda escolha cobra um preço. O problema não é decidir. O problema é aceitar o que fica para trás. Nos 10 segundos de hoje, você não vai ouvir sobre coragem. Vai entender por que o medo controla tantas decisões. O que quase ninguém percebe é que o medo não nasce da escolha. Ele nasce da ilusão de controle que a mente cria. Hoje, você vai descobrir o que acontece antes da decisão. Toda decisão é uma renúncia. No instante em que você escolhe, algo fica para trás, sempre. A mente odeia isso, porque ela quer tudo, ao mesmo tempo. Quer segurança e liberdade, quer certeza e possibilidade. Mas a vida não funciona assim. Decidir é perder. E ainda assim, é a única forma de seguir em frente. O maior erro não é escolher. É viver preso ao caminho que você não seguiu. É olhar para trás e imaginar como tudo teria sido se a decisão fosse outra. A mente faz isso o tempo todo. Ela cria cenários perfeitos, histórias sem falhas, vidas sem dor, escolhas que nunca existiram. E quase sempre, essas histórias são mentiras bonitas. A mente apaga os riscos, esconde os problemas, remove o sofrimento. Ela mostra apenas o resultado ideal. Mas a verdade é simples. Nenhum caminho é perfeito. Toda escolha carrega perdas. E se você tivesse ido pelo outro lado, outras dores teriam aparecido. O sofrimento não nasce da decisão tomada. Ele nasce da comparação constante com uma realidade que só existe na sua cabeça. Você pode fazer tudo certo e ainda assim dar errado, porque decisões não controlam resultados. Elas controlam apenas ações. A vida não é um jogo de garantia. Não existe fórmula. Não existe proteção total. Não existe caminho sem risco. Quem tenta controlar tudo sofre mais. Porque controle é a ilusão que o medo inventou para sobreviver. A mente acredita que, se prever tudo, nada dará errado. Mas a verdade é outra. Quanto mais você tenta segurar o futuro, mais ansiedade você cria. Soltar o controle não é desistir. É aceitar que nem tudo depende de você. E isso não é fraqueza, é maturidade. A vida não é um jogo de garantia. Não existe contrato. Não existe promessa. Não existe caminho totalmente seguro. Quem tenta controlar tudo, sofre mais. Porque controle é a ilusão que o medo inventou para sobreviver. O medo precisa de certezas. Ele cria regras, cria planos rígidos, cria expectativas impossíveis. Mas a segurança absoluta não existe. E quanto mais você corre atrás dela, mais distante ela fica. Aceitar o risco não é imprudência, é lucidez. É entender que viver sempre envolve incerteza. E que fugir disso é fugir da própria vida. O segredo não é ter certeza, é confiar. Não confiar que tudo vai dar certo, mas confiar que você vai saber lidar se der errado. Porque a vida não oferece garantias, ela oferece experiências. Toda decisão é um salto no escuro, mas não um salto cego. É um salto com consciência, com presença, com responsabilidade. Confiar é entender que você não controla o resultado, mas controla a forma como reage a ele. E isso muda tudo. Quando você confia em si mesmo, o medo não desaparece, mas ele para de mandar. E naquele momento, decidir deixa de ser um peso e passa a ser um ato de coragem silenciosa. Coragem não é pular de cabeça, não é agir no impulso, não é ignorar o medo. Coragem é testar o terreno, observar, avaliar, sentir o risco. E ainda assim, avançar. É planejar sem exigir garantias impossíveis. É aceitar que nem tudo pode ser previsto, que nem tudo pode ser controlado. Coragem não é ausência de medo, é movimento apesar dele. É dar o passo mesmo com a dúvida, porque esperar certeza absoluta é a forma mais segura de nunca sair do lugar. Seguir o coração não é agir por carência, não é preencher vazios, não é fugir da solidão, não é buscar aprovação. Seguir o coração é agir por verdade,
É escutar o que faz sentido para você, mesmo quando não agrada a todo mundo, mesmo quando exige renúncia. Quando você decide sendo fiel a quem você é, o arrependimento quase não existe. Pode existir dor, pode existir perda, pode existir medo, mas não existe a sensação de ter traído a si mesmo. E isso faz toda a diferença. Toda vez que o medo aparecer, pare, respire e pergunte: o que realmente pode acontecer de pior? Não o que a ansiedade imagina, não o que a mente exagera, o que de fato pode acontecer. Quase sempre, o pior não é tão grande quanto o monstro que sua mente criou. E quando você percebe isso, o medo perde força, porque clareza é o maior inimigo da ilusão. Decidir sem medo não é controlar a vida, é confiar em si mesmo. Se inscreva no canal e descubra o que acontece 10 segundos antes.